clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa era bem que tem. Programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Simone Leles, ela que é psicóloga especialista em psiquiatria clínica e forense, participando mais uma vez aqui conosco para falar da alienação parental. Nós vamos saber o que é isso, do que se trata e os reflexos que isso traz para a família também, porque existem várias circunstâncias aí a serem analisadas, especialmente pelos peritos e, evidentemente, em consideração a criança, né, que realmente fica à deriva numa situação como essa. Tudo bom? Tudo bom, obrigado pelo convite. Satisfação é nossa, doutora Simone, ainda mais para falar de algo que envolve as crianças e que referencia as famílias e que traz uma série de sequelas e reflexos. E nesse sentido, vamos começar falando e explicando o que é alienação parental. Certo. Alienação parental, a definição seria quando um progenitor, ele faz com que programa, né, uma criança a odiar o outro, certo? Mas, na verdade, essa definição, esse conceito, ele foi no início
Em 1985, quando o psiquiatra Richard Gardner, então ele começou a estudar, né, a alienação parental. A alienação parental, ela ocorre muitos e muitos anos, né, mas agora veio à tona. Então, assim, através dos estudos, das pesquisas, então a gente pode observar que essa alienação, ela não ocorre só neste caso de genitor contra o genitor usando a criança, mas sim, por exemplo, avós, né, podem fazer isso, familiares, e aí eu vou dar alguns exemplos, né, do que acontece, tios colocando a criança contra os pais. Então, assim, o que a gente nota, né, é que cada vez mais está ocorrendo processos na justiça em que a questão importante, ela vem de fundo, né, que é a alienação parental. Por exemplo, guarda de menor, então um processo de guarda de menor, ou pensão alimentícia. Então, o autor, ele, né, em muitas ocasiões, então ele denuncia que está havendo alienação parental. E a gente tem que observar bastante, fazer uma análise, perícia, enfim. Realmente tem vários complicadores, na verdade, a senhora referenciou aqui dentro da família, vários personagens, né? Tio, tias, pai, mãe, enfim. E a criança fica no meio dessa situação, como a senhora bem disse aqui, vão recorrer lá, por exemplo, à questão de um pedido de pensão alimentícia, né? Usando essa característica, para definir, evidentemente, uma situação que, por vezes, não é a que se compõe de fato, né, dentro das verificações. Quando vocês observam, evidentemente, alguma coisa estranha nesse sentido, procuram, então, encaminhar. Para que as pessoas possam entender bem com relação a essa questão fundamental, tá? O trabalho de vocês, na hora de identificar os procedimentos, como é que funciona isso? Certo. Bom, nós, então, como peritos, o que a gente vai avaliar, né? As consequências que essa alienação parental, ela está trazendo para essa criança ou mesmo adolescente. Porque a alienação parental, esse trabalho, esse processo contínuo, faz com que a criança, né, ela realmente adoeça. Por exemplo, depressão, desorganização, ela é uma criança que ela vai tendo problemas escolares, certo? Ela vai demonstrando no dia a dia que está acontecendo alguma coisa. Então, assim, nós, principalmente, a gente faz, então, uma entrevista, né, com os pais e com os envolvidos, digamos, as pessoas que convivem com essa criança, não só os pais, porque é óbvio que das partes vai dizer que isso não ocorre. A criança é o ponto principal, ela que vai mostrar para nós, né, o que está acontecendo. E a criança, literalmente, ela demonstra, ela consegue expressar, muitas vezes não é na fala, né, mas na maneira como ela se expressa e muitas vezes como ela interage, né, nessa questão da avaliação. Essa avaliação, evidentemente, ela requer um cuidado todo especial, ainda mais lidando com crianças, né? Claro que dependendo da faixa etária, cuidado maior ainda, né, em função, evidentemente, de preservar, né, até a própria personalidade da criança que está se formando ali. Isso é importante observar. Mas nesses casos todos que a senhora vem observando, assim, da alienação parental, que já chegou até vocês, até para a gente poder exemplificar alguma coisa nesse sentido, o que você poderia conotar assim e que realmente causa uma certa preocupação? Na verdade, o que hoje em dia a gente então está se debatendo assim, é essa questão de processos, vamos dizer assim, que estão, na verdade, mascaram, né, essa questão da alienação parental. Por exemplo, nos dois casos, a gente tem que ter cuidado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes um processo de guarda de menor, pensão alimentícia, por trás, né, o que uma das partes faz, o autor, né? Ele acusa o réu, a ré, de estar fazendo alienação parental. Então, à medida que for detectado isso, né, que o juiz vai dar uma sentença, porque aí vai variar, né, da maneira como o juiz vai interpretar,
não vai ser percebido que, no caso, um dos genitores quer diminuir o valor da pensão. Eu acho que isso é uma questão assim, da consciência que nós, né, temos que ter quando a gente vai fazer uma avaliação. Realmente está acontecendo alienação parental, porque assim, o fato, por exemplo, de um dos genitores buscar o filho na casa do outro, né, para passar o final de semana, e essa criança começar a chorar, não quer dizer que ela está passando por alienação. E eu acho que isso mesmo está se confundindo. Qualquer tipo de comportamento, né, que não vá de acordo com que o genitor, né, o genitor, no caso, que está acusando, ele considera, né, assim, que não está normal, então ele já denuncia como alienação. Acho que essa é uma grande preocupação que nós temos, né, porque eu particularmente tenho muito medo de que isso se torne a indústria da alienação parental, né? E tenho visto muitos casos, mas, por outro lado, tenho visto casos que realmente a criança adoece, né? Então a gente tem que ter essa visão e bem criteriosa, nossa avaliação tem que ser muito criteriosa, olhando num todo, não só a criança, não só os genitores, mas a criança e a sua volta, né? O que ela vai durante o dia a dia, com quem ela se relaciona, enfim, é bem complexo. E para as pessoas que estão nos escutando agora, entender bem essa situação como você exemplificou nesses casos, pela visão da criança, né, a questão da guarda, a guarda compartilhada, que já é um momento de divisão, né, entre o pai e a mãe, ou mesmo a questão da alienação parental. Quando a senhora avalia esses casos, como é que a senhora percebe a criança? Certo. Ela é muito fragilizada? De que forma a senhora percebe ela psicologicamente? Na verdade, a criança que está passando pela alienação parental, muitas vezes, uma criança com 8 anos de idade, ela tem um discurso que não é próprio de uma criança para aquela idade. Então, a gente percebe, né, que ela está falando o que ela ouve. Então, assim, um comportamento assim, agressivo, de raiva, a questão também da depressão, a desorganização. Então, assim, afeta muito essa criança, não só fisicamente, como psicologicamente. Então, a criança, ela vai tendo uma visão não só do pai ou da mãe, né, que está sofrendo alienação, né, mas da própria família. E eu queria deixar claro uma questão, né, que, por exemplo, hoje aqui ainda no Brasil, a gente sabe que as mulheres a grande maioria que detém a guarda do filho. Então, são elas que mais fazem alienação parental. Então, vamos dizer assim, que 90% dos casos é em relação à mulher que está fazendo. A criança, ela fica digamos assim, num impasse, né, inicialmente, de ser fiel a essa questão, né, da mãe que está falando do pai, enfim. Mas chega um determinado momento em que ela não é mais ambivalente. Ela, na verdade, ela já toma uma posição, que é a posição da mãe. Então, assim, a criança, com o passar do tempo, ela vai ter um comportamento, além, assim, né, de, como eu falei antes, agressividade, etc., ela vai ter doenças que vai prejudicar ela, inclusive, né, chegando à fase adulta e ainda correndo risco de tentativa de suicídio, que é o que a gente já estudou. É bastante preocupante, né? Ela fica à deriva das circunstâncias, né, do momento, e isso faz com que a criança possa desenvolver uma série de problemas psicológicos, né, podendo chegar, inclusive, a pensar em suicídio. Isso realmente é algo a refletir muito. Mas vamos fazer um breve intervalo, doutora Simone. Em seguida, a gente retorna trazendo mais informações sobre a questão da alienação parental e, evidentemente, com dicas importantes para você que está nos assistindo. Então, continue ligado que, no instante só, a gente volta. Para
os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. De volta, continuamos aqui com a doutora Simone Lemes, falando aí sobre as questões aí da alienação parental. Evidentemente que existe uma série de prerrogativas aí que estão sendo adotadas em circunstâncias, evidentemente, para buscar dentro da justiça, né, algo que venha amparar interesses, evidentemente, de um e outro, em função e às vezes em detrimento da própria criança. Foi o que a gente discutiu há pouco no programa. E quero lembrar que o nosso telefone é o 3023 47 25, DDD 51, ou seja, o código de área aqui de Porto Alegre está à sua disposição, assim como o nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br, para os seus questionamentos.
Então, a doutora Simone Lemes, né, que é psicóloga, especialista em psiquiatria clínica e forense, participando hoje conosco aqui, trazendo essas informações, agora vai falar sobre os aspectos psicológicos, né, que realmente ferem a criança no momento de um rompimento e como tratar e como trabalhar essa situação em especial. Eu vejo assim, Cláudio, que tu trouxe muito bem essa questão do rompimento, porque de uma maneira ou de outra, né, a criança ela vai ter um impacto na separação, com a separação. Se o casal, né, sabe lidar bem com isso, ou seja, eles não entram em conflito, a criança ela vai perceber de uma maneira natural. Claro que ela vai sentir saudade daquele genitor que saiu de casa, mas para ela vai ser uma coisa tranquila, e quem na verdade é responsável por isso são os pais, a maneira como eles vão agir. O que acontece, né, que essa criança, além de ter vendo, né, a separação, ou seja, meu pai ou minha mãe não vão estar mais aqui todos os dias, elas ainda ficam no meio, né, no meio dessa situação, dessa separação. Normalmente, quando a gente analisa casos como esses, eles surgem principalmente quando um dos genitores vai refazer a vida dele. Então, assim, tu vê, já é difícil para a criança, porque ela, né, não tem a presença, vamos botar assim, do pai. A situação, ela fica entre o meio do casal. E ainda por cima, quando, né, o pai refaz a vida, a criança também começa a odiar, né, digamos, aquela companheira do pai. Bom, só esse quadro assim que eu trouxe, vocês já podem imaginar o quanto isso vai interferir psicologicamente na criança. Eu acho importante a gente pensar que assim está muito aberto, né, para ver o tipo de comportamento, porque muitas vezes ele pode ser confundido com o jeito da criança. Então, a criança, por exemplo, na escola, não está indo bem socialmente, ela começa a ficar mais tímida, ela não era assim, não, isso aí é porque agora ela está com prova, é porque o amiguinho brigou com ela. Então, assim, isso vai ficando o segundo plano, esse tipo de mudança de comportamento. Os efeitos, eles são graves, muito graves, certo? Inclusive, existem pesquisas que mostram que muitos vão para a questão da dependência, né, de drogas, dependência química, alcoolismo, e vocês poderiam perguntar assim, mas por que uma pessoa chega a esse ponto, né? Porque na fase adulta, ela começa então a se dar conta do que ela passou, e o quanto ela, digamos, foi ingrata com aquele pai. Isso causa muito sofrimento, ao ponto da pessoa não conseguir superar. Buscam psicoterapia. Agora, a criança, ela só vai conseguir fazer psicoterapia se os pais conscientizarem. Então, assim, o que a gente pede é que não importa, né, a situação em que vocês se separaram, o importante, em primeiro lugar, é o filho. Esse filho vai adoecer. Eu acho que a gente tem que estar muito vendo essa questão com muita realidade, porque isso é bem comum. E de outra parte também, doutora Simone Lemes, a gente pode considerar os aspectos também da rejeição, que também estão intrínsecos dentro dessas questões. E como lidar com isso? Certo. Uma questão importante é a gente saber que a percepção da criança em relação ao tempo é diferente do adulto. Então, por exemplo, se essa criança está sofrendo alienação parental, ela não está conseguindo ver o pai. E para ela, o pai, ele não veio no final de semana, pode representar que ele não veio um mês. Então, assim, essa questão da rejeição, nós temos dois pontos. A questão da separação, né, que de uma maneira ou de outra a criança pode não entender, dependendo da idade, não entende mesmo, então ela coloca então essa separação como se fosse culpa dela. E ela se sente assim, eu sou culpada, né, meu pai foi embora, logo eu sou rejeitada, estou sendo rejeitada. E atrás desse, né, então, fundo, né, de pano, o que acontece? É essa utilização, né, da mãe, fazendo com que a criança, né, ela não consiga, digamos, se encontrar
com o pai, mas no sentido mais até psicológico, né? Ficar mais perto desse pai. Ela literalmente ela afasta. E como a criança não tem noção, né, como nós adultos, para ela fica uma coisa muito pesada, a questão da rejeição, a questão, imagina, da questão de doença física, psicológica, é muito peso para uma criança, muito peso. De fato, eu acho que é importante a gente chamar bem atenção nesse aspecto todo, porque quem está vivendo, vivenciando o maior drama, certamente é a criança que está no meio da relação rompida, ou da circunstância que se colocou ali, e mesmo da alienação parental, que é o que a gente está tratando hoje aqui. Então, doutora Simone Lemes, estamos chegando aos minutinhos finais, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações, e mais uma vez aí, estão abertas as câmeras para que a senhora possa se dirigir ao nosso público, fazendo aquele alerta importante das pessoas refletirem mais sobre as questões, e em função, evidentemente, dos seus filhos. Claro. A grande questão hoje, então, é trazer para vocês a importância de se conscientizar do que é alienação parental. O casal, independente da relação não ter dado certo, a criança ela não pode ficar no meio dessa disputa. Os familiares, vocês que estão assistindo, que vocês têm um caso na família, que vocês estão percebendo agora, nossa, o fulaninho está sofrendo isso, a minha irmã está fazendo isso, meu pai está fazendo isso, enfim, né, o tio, que vocês possam tentar ajudar, então, né, conversando com essa pessoa que está fazendo alienação parental, observar a criança também, né, trazer como está o comportamento dela justamente para esse casal e mostrar, olha, essa criança não era assim e ela está adoecendo em função disso. Então, na verdade, seria a conscientização, tanto do casal, né, quanto dos familiares que percebem isso. Não deixem, né, isso acontecer, não sejam omissos, porque isso vai ter um reflexo muito sério mais tarde. Sem dúvida nenhuma, fica aí o alerta da doutora Simone Lemes, quem agradecemos mais uma vez aí pela participação. Lembrando que a doutora Simone Lemes se coloca à disposição, surgindo mais dúvidas. O telefone está aí no rodapé do vídeo, 3022-5242. Lembrando, o código de área 51 aqui de Porto Alegre. Então, doutora Simone, muito obrigado. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar.
Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.